fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas,
Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que Paz do Senhor a todos, boa noite aos irmãos, glória a Deus. Está iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, nesta noite dirigido pela área Glória. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco, que estão aí chegando do culto talvez, chegando do trabalho, chegando da faculdade, da escola. Mas fique conosco até o final. Esta programação tem a única e exclusiva intenção de edificar a sua vida. Seja abençoado através dos irmãos da juventude da área Glória essa noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas antes desse programa, antes de nós iniciarmos e aqui abordarmos o tema que nós elencamos para discutir, para desenvolver juntamente com os irmãos ouvintes, nós vamos fazer uma oração juntamente com o irmão Samuel, jovem ali da área Glória, vai estar orando para que Deus os abençoe essa noite. E, em especial, irmão Samuel, eu peço que o Senhor interceda, vamos orar juntos em favor do nosso superintendente, o pastor Adriano Licidônio. E em seguida, após a oração do irmão Samuel, nós vamos iniciar este programa, o tema específico que Deus ele tem para nós nesta noite. Amém? Irmão Samuel, pode orar. Glória a Deus. Senhor poderoso, maravilhoso, eterno Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Estamos neste momento orando, Senhor, em favor, Senhor, do teu servo, Senhor. Oh, aleluia, ó Pai, ele que tem se esforçado, Senhor, se dedicado a Deus, o teu servo, a Deus, Adriano e Sidônio, ó Pai, ele que tem sido, Senhor, alvo de muitos laços do inimigo, Senhor, porque o inimigo sabe, ó Deus, o quão importante é este servo na tua presença, ó Pai. Quantos jovens, Senhor, voltaram para teus caminhos, ó Pai. Quantos jovens se reconciliaram, Senhor, através desse teu servo, ó Pai, que tem feito a tua obra, ó Pai. Abençoa, Senhor, a família deles, Senhor, os parentes, ó Pai, porque o inimigo tem ido contra a família dos teus servos, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor, santificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. E que neste, Senhor, momento, ó Pai, possamos, Senhor, abrir nosso entendimento para compreender a Tua palavra, ó Pai. Abrir o nosso entendimento, Senhor, para entender e compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, ó Deus. Oh, aleluia, ó Pai, aleluia, ó Deus. Que tudo seja feito à Tua vontade, ó Pai.
que nesta live, Senhor, aqueles que têm dúvidas, Senhor, possam ser respondidas, Senhor, nesta live, ó Pai. Santo seja o teu nome, Senhor, que seja tocado no lar, Senhor, desta pessoa que está assistindo, Senhor, no trabalho, Senhor, na faculdade, Senhor, quem sabe não está vendo agora, Senhor, mas depois, quando abrir o YouTube, Senhor, e clicar neste vídeo, Senhor, ela possa ser tocada por Ti, ó Pai. Santo seja o teu nome, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe a todos, fique conosco até o final. Nós estamos aqui iniciando este programa um pouquinho atrasado, mas tudo é bênção. Nós estávamos ali realizando alguns ajustes, porque nós teremos uma participação especial via videoconferência, então foi necessário nós ali usarmos um pouco do tempo para fazer os ajustes. E além disso, o nosso culto aqui na sede acabou há pouco tempo, então nós temos toda essa função para fazer a conexão, para mudar de canal, para que seja transmitido este programa. Glória a Deus. Vamos então estar aqui juntamente conosco, participando, irmão João Ribeiro, que esteve aqui na última vez que estivemos participando, que estivemos dirigindo o programa. Ele esteve juntamente conosco e hoje nós vamos estar realizando a parte 2 desta entrevista, juntamente com o irmão João Ribeiro. Ele já vai estar entrando aí. Estamos recebendo aqui. Recebemos o sinal já do irmão João, que estará participando conosco nesta noite, e vai ser uma bênção. Enquanto o irmão João ele vai se conectando, você pode dar aí o seu like, se de fato você estiver gostando deste programa. Eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra do Senhor, pelas experiências do irmão João, pelas experiências que o servo do Senhor ele vai estar nos relatando daquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem lhe dado. Compartilhe esta programação, compartilhe aí com os seus contatos no WhatsApp, e vai ser uma bênção. Você está ajudando alguém a ser edificado, você está ajudando alguém, você está cooperando para o bem da vida de alguém. Você está cooperando para a edificação aí do seu familiar, do seu irmão, do seu colega, e Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. Já temos ali o irmão João conosco, você está vendo ele ali, irmão João Ribeiro, jovem de Caxias do Sul. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados conosco. Glória a Deus. Então vamos dar, irmão João. Nós vamos fazer aqui uma substituição. O irmão Henrique pode substituir aqui o irmão Samuel. Nós vamos estar, então, conversando junto com o irmão João, que Deus tem usado, que Deus tem manifestado aí as suas promessas na vida do irmão João. Então, irmão João, hoje nós vamos conversar um pouco mais, né? Aquilo que nós não conseguimos conversar, aquilo que nós não conseguimos discorrer na última vez que tivemos a sua participação. Tivemos aí o privilégio da sua participação, e hoje nós então vamos conversar um pouco mais. Glória a Deus. Os irmãos que não sabem, irmão João, ele é formado em Direito e está executando a sua profissão. Ele aqui falou na última vez, o nosso programa foi no dia 30/9, ou 30/8, dia 30 de agosto. Você que não assistiu, pode procurar aí no canal Rádio Restauração Online, que você vai encontrar dia 30 de agosto. Nós tivemos aqui a participação do irmão João. Ele falou um pouco sobre a sua experiência, sobre as experiências que tem tido na execução da sua profissão, na sua lida diária. E foi uma bênção, mas hoje nós vamos fugir um pouco deste campo profissional. Nós vamos entrar na questão que, com certeza, muitos jovens vão ser edificados. Nós vamos conversar com o irmão João aqui sobre o que levou ele a decidir pela profissão que hoje ele é formado, que hoje ele foi um acadêmico e hoje ele está
em exercício, está em atividade aí na sua profissão. Por que isso é interessante nós sabemos, irmão Henrique? Porque muitas vezes o jovem, ele tem toda uma etapa ali, enquanto está no ensino fundamental, e depois que ingressa no ensino médio, ele tem todo esse tempo, no mínimo 12, 13 anos, para decidir qual a carreira que vai seguir, qual a profissão, qual a área que vai estudar. Mas muitas vezes nós consideramos apenas os aspectos terrenos, os aspectos seculares, e esquecemos de considerar que Deus, ele tem algo específico para nós, ele tem uma profissão específica, Deus, ele tem uma carreira específica. Lá quando o salmista diz que quando nós ainda éramos massa informe no ventre materno, mas Deus já tinha todos os nossos dias escritos e definidos, sem que nenhum deles ainda havia existido. E nesses dias Deus também estabeleceu uma profissão. Então muitas vezes o jovem, ele tem várias motivações, né, para seguir uma carreira, para seguir uma profissão, e muitas vezes esquece de saber qual é a vontade de Deus, né? Mas é justamente isso que nós queremos conversar com o irmão João, e vamos nessa noite discutir sobre isso. Irmão João, glória a Deus, paz do Senhor, Deus abençoe. Paz, Senhor. Na verdade a gente já tinha cumprimentado o irmão João. Irmão João, qual foi o aspecto que o levou a escolher a sua profissão? Se foi uma motivação de algum amigo, de algum conhecido, de algum familiar, se é uma carreira de família, se a voz de Deus foi ouvida em relação a isso, se você buscou a vontade de Deus. Diga para nós, diga para os jovens, aí nós temos muitos jovens que estão estudando, que estão justamente nessa encruzilhada, no momento de decidir-se o que fazer no seu futuro, o que fazer em favor do seu futuro. Diz para nós um pouco como foi a sua experiência aí na escolha da sua carreira, irmão João. Então, irmãos, comigo foi assim, dessa forma, exatamente dessa forma. Eu não tinha um sonho de infância, não foi isso que brotou, não foi um sonho de infância né, muitas crianças têm um sonho de um de ser médico, outro de ser advogado, outro de ser bombeiro, né, ser policial, enfim. Mas eu não tinha um sonho. Foi algo que, chegando ali no final do ensino médio, já desde o início do ensino médio, já começa a se pensar em qual carreira seguir. Durante a minha adolescência, eu fiz alguns cursos profissionalizantes, cursos básicos, assim, de informática, básicos de inglês, enfim, curso de auxiliar administrativo, mas não tinha, assim, um norte ainda a seguir. Então, quando ali estava no ensino médio, comecei a buscar qual área que eu me identifico mais. Aí eu gostava um pouco de linguagens, né, de português, gostava também um pouco de história, um pouco de literatura, um pouco de psicologia. Só que aí eu fui tentando psicologia, mas não era exatamente aquilo. Tentei história, mas não era exatamente aquilo. E foi andando. Aí um dia um colega de escola, ele falou assim, mas eu vou fazer direito. Eu pensei, direito? Eu pensei em fazer direito. Aí fui ver o que tinha no direito. Aí eu vi que no direito tinha um pouco de cada uma dessas áreas, né? Um pouco de história, um pouco de literatura, um pouco de psicologia, um pouco de geografia, um pouco de cada uma dessas áreas que eu me identificava. Mas isso falando no aspecto secular, né? Mas nós já estávamos buscando a Deus. Eu vejo assim que nos dias de hoje, principalmente, né, que nós estudamos a revista O Projeto Divino para Cada Ser Humano, o Plano de Deus, né, os jovens dos nossos dias têm uma grande oportunidade de saber, né, de entender o caminho, de como buscar, conhecer o projeto ideal de Deus. Naquela época, nós estávamos no Ministério da Restauração, mas não tínhamos ainda todo esse ensino assim mais voltado para essa parte. Mas eu entendo que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E como meu propósito era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus, eu creio que Deus foi dirigindo todas as coisas, né, a ponto de daí me direcionar para o direito. E aí foi que, enfim, eu entrei, não foi uma escolha direta, foi as coisas que foram acontecendo, eu entendi as coisas cooperando para aquele fim que Deus tinha preparado. Glória a Deus. E exatamente isso que eu pensei também, irmão João. E essa revelação sobre o projeto divino para cada ser humano, ela surgiu há alguns anos após eu concluir a minha graduação. E acontecendo isso, eu fiquei pensando, se eu tivesse recebido esta revelação antes, talvez eu teria buscado um pouco mais, com um pouco mais de intensidade, saber qual é a vontade de Deus específica nessa questão profissional. Eu não me arrependo do curso que eu fiz, da área que eu sou formado, mas eu acredito que eu teria uma motivação a mais se eu tivesse buscado e recebido esta revelação de Deus em relação a isso. Mas, irmão João, por que isso é importante, nós buscarmos a direção de Deus em relação a isso? Muita gente entende e acha que Deus está apenas preocupado com o momento em que nós pisamos dentro da igreja, dentro do templo, que é apenas naquele momento em que Deus ele quer mostrar algo específico para nós. Mas pela palavra de Deus nós entendemos que Deus ele está interessado que no nosso dia todo, na nossa vida, no tempo integral da nossa vida, nós entendamos qual é a sua vontade para cada ponto, para cada momento, para cada decisão, para cada aspecto da nossa vida. E quando nós buscamos a vontade de Deus, nós, ao mesmo tempo, nós estamos buscando um ponto específico de Deus, algo específico de Deus para beneficiar o reino de Deus. Porque foi assim que os homens de Deus fizeram, foi assim que muitos homens na Bíblia, muitos personagens da Bíblia, eles buscaram entender a vontade de Deus para a sua vida. Exemplo disso nós vemos em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 3, quando Salomão, ele busca, Deus dá uma oportunidade para Salomão buscar e pedir aquilo que quisesse. Em 2 Crônicas também, no capítulo 1, no versículo 7 em diante, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Salomão, diante daquela oportunidade que talvez seria ímpar, que talvez nunca mais ele teria, esta mesma oportunidade nós temos de buscar uma direção de Deus, quando estamos em uma encruzilhada, quando estamos em um ponto em que precisamos tomar uma decisão conforme a direção de Deus, ou talvez fora da direção de Deus. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de captar, de receber uma revelação de Deus. E a Bíblia diz que Salomão, ele amava o Senhor. Vamos ler isso em 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 3. Vamos ler o sentimento que todos nós devemos ter aqui, especialmente falando aos jovens, que nós devemos ter ao buscar a vontade de Deus, ao querer entender a direção de Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Mas eu quero destacar aqui o sentimento que Salomão tinha pelo Senhor. Salomão amava ao Senhor. No versículo 5 diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono
como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Olha o que Salomão continua dizendo ao Senhor. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Olha só, meus irmãos, olha só o segredo. Olha a ligação do versículo 3 com o versículo 10 agora. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só, meus irmãos, a importância de nós estarmos ligados, de nós estarmos conectados em Deus. E mais do que isso, nós amarmos ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor, irmão João, os nossos desejos, as nossas pretensões, as nossas intenções, os nossos projetos e planos, eles sempre se baseiam, eles sempre são elaborados pensando naquilo que pode beneficiar o reino do Senhor. E é isso que nós vimos na vida de Salomão. Salomão, por amar ao Senhor, Salomão pediu algo que fosse favorecer o reino do Senhor, que fosse favorecer o projeto de Deus na terra. E é isso que eu e você, jovem, precisamos fazer. É esse sentimento que nós precisamos ter, nós precisamos amar ao Senhor. Quando você ama o Senhor, você busca a direção de Deus, você busca saber qual é a vontade de Deus para a sua profissão, para a sua carreira, e você sempre pensa o que essa profissão, o que essa carreira pode favorecer, pode beneficiar a igreja, o reino de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. Irmão João, continuando aqui, nós vemos esse mesmo exemplo também na vida de Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas, em 1 Samuel, no capítulo 18, 1 Samuel, irmão Henrique, pode ler para nós aí, no capítulo 18, no versículo 1, do 1 ao 4, a Bíblia nos diz, irmão João, que Jonatas, ele amou a Davi, ou seja, Davi era um homem que havia sido designado por Deus, que havia sido escolhido por Deus para reinar, exercer reino sobre Israel e também ser ali o pai de Jesus Cristo, pai de Messias, e o Messias ele sucederia no trono a Davi. Sabemos que isso é uma verdade espiritual. E Davi ele foi escolhido por Deus. Aleluia! E no meio do seu chamado, no caminho da execução daquilo, do projeto que Deus tinha para a sua vida, Davi se encontrou com um homem que o amou. E isso nós podemos tirar como uma figura, como uma verdade espiritual de que Jonatas, este homem que amou a Davi, quando conheceu a Davi, ele não amou simplesmente um jovem, ele não amou simplesmente uma figura humana, mas ele estava ali amando alguém que estava representando o reino de Deus na terra. Aleluia. Alguém que estava representando um projeto de Deus, inclusive um projeto de salvação de Deus para o seu povo e também para nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, Jonatas, ele amou o projeto que Deus tinha com a sua vida, o projeto que Deus tinha com o seu povo. E é esse o segredo, meus jovens, esse o segredo, meus irmãos que estão nos ouvindo. Nós precisamos amar ao Senhor. E nós precisamos buscar a vontade de Deus, buscar a direção de Deus em todos os aspectos da nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pode ler aí. Aleluia. 1 Samuel 18, do 1 ao 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom.
Aleluia, glória ao nome do Senhor. Olha só, meus irmãos, que coisa linda quando alguém, ele não somente está na igreja, quando o jovem não somente está na igreja aprendendo, né? Nós recebemos essa revista aí, né, há 2 anos atrás, uma revelação maravilhosa da parte de Deus. Mas do que adiantaria nós recebemos esta revelação de Deus, da importância de termos a revelação, o entendimento de qual é o projeto de Deus para as nossas vidas, de qual é o caminho que Deus tem para nós. Aleluia. Isso de nada adiantaria se nós não executarmos, se nós não acatarmos, se nós não praticarmos, colocarmos em prática os ensinamentos. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. O que você tem feito, jovem, o que você tem feito, irmão, em favor do reino de Deus, em favor do projeto que Deus tem com a sua vida? Aleluia. Verdade, irmão Elias. Voltando para a parte de Salomão, quando Deus falou para Salomão, me pede o que queres, Salomão podia muito bem pedir, Senhor, quero que o Senhor levante outro rei, porque esse povo é numeroso, esse povo é grande demais para eu governar. Salomão podia ter pedido qualquer coisa, irmão Elias, qualquer coisa, mas ele resolveu pedir algo que beneficiasse a obra do Senhor para o povo de Israel. Ele queria não só fazer parte daquilo, mas queria ajudar que a obra do Senhor viesse a ser estabelecida, que a vontade do Senhor viesse a ser estabelecida no povo de Israel. Então isso é algo, irmão Elias, muito maravilhoso da parte de Deus, aleluia, permitir que nós escolhêssemos a fazer a vontade dele, como também Jonathan, aleluia. Jonathan e Davi escolheram fazer aquela aliança, aleluia, porque os dois estavam conectados, sentiram que aquilo fazia parte de algo maior, aleluia. O plano ideal de Deus não era só para eles, é para o povo de Israel inteiro ser beneficiado. Então, Israel e todas as gerações, até toda a terra, né? Porque foi algo que se estendeu para toda a terra, né? Davi era um ponto de todo um projeto de Deus. Davi era um ponto, era apenas uma etapa de todo um projeto que Deus tinha com toda a humanidade. Aleluia, mas aquele homem amou, aleluia, e cooperou para que aquilo se executasse. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, irmão João, qual a importância que o jovem tem de entender, né, se aquilo que ele está pedindo, aquilo que ele está desejando, pode ter uma interferência boa, ou pode uma interferência boa, uma interferência má, maligna no projeto de Deus para a sua vida. O jovem precisa entender qual a influência daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja, não somente na questão profissional, mas também na questão de relacionamentos, na questão do cônjuge, do casamento, na questão do matrimônio. O jovem precisa entender o que aquela pessoa, o que aquele amigo, o que aquela pessoa que ele quer casar pode cooperar, pode interferir no plano que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Irmão João, diga para nós, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, qual é o seu entendimento a respeito da relevância de nós buscarmos, não somente em relação à nossa profissão, como o Senhor acabou de dizer aqui, que o Senhor também buscou uma direção de Deus, além de ter surgido, né, um sentimento após ali, no momento em que estava concluindo o ensino médio, o que o Senhor pode ver que a sua carreira possa cooperar e que tem cooperado para o reino do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor, através da sua vida, através do exercício da sua profissão. Diga para nós, diga para os jovens que estão ouvindo, a importância de nós estarmos ligados, de nós estarmos conectados em todo o tempo e entendermos a direção de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, primeira coisa que eu acredito que seja o mais preponderante, eu vou estar aqui mencionando algumas passagens bíblicas, né? Não vou estar lendo todas elas, mas apenas mencionando por conta do tempo, mas para nós entendermos como Deus foi falando comigo ao longo dos dias, ao longo dos tempos, a respeito dos seus projetos, né? Primeira coisa, como o senhor bem ressaltou e que é de suma importância para nós, é estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade.
Mas para que eu esteja disposto a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, eu preciso entender a minha posição no reino de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas elas não conseguem entender qual a sua posição no reino de Deus. Nós vemos que Deus, ele é o Senhor do reino, né? Ele é o rei, né? Aquele que está acima de outra, não tem ninguém que está acima de Deus. Deus é o soberano. E nós, quando entramos no reino de Deus, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele entra no reino de Deus. Capítulo 3 de João fala sobre o novo nascimento. Aquele que nascer da água e do Espírito, agora ele pode entrar no reino de Deus. E quando nós entramos no reino de Deus, nós não entramos no reino de Deus para assumir uma posição de autoridade ou de equivalência a Deus. Nós entramos no reino de Deus para ser servos deste rei. E servo é uma palavra mais doce, né? Mas esta palavra servo, no original do grego, ela significa, ela é a palavra doulos, que também quer dizer escravo. Em uma linguagem mais direta, mais objetiva, o servo, ele é um escravo. E o que é um escravo, né? Um escravo é alguém que não tem vontade própria, ele não faz a sua própria vontade, mas ele rendeu a sua vontade àquele que está acima dele. Quando nós vemos isso na Bíblia, alguém diz, mas então Deus ele escraviza aqueles que se tornam seus servos? Não, não é dessa forma. O servo na Bíblia, o escravo no povo de Israel era diferente dos demais escravos. Ele era um escravo que, quando ele tinha uma dívida impagável, né, ele ali se oferecia para pagar aquela dívida, e ele ficava, ou melhor, como forma de pagamento, aquela dívida, e depois de cumprir-se ali o prazo de, creio eu que 7 anos, para pagar a dívida, ele tinha uma opção, que era sair livre, ou então ele se oferecia por servo, para servir todos os dias da sua vida, porque ele amava o seu Senhor, ou porque ele tinha uma família, enfim. E ali ele se oferecia voluntariamente. Nós vemos que, agora trazendo para uma compreensão do Novo Testamento, né, nós todos tínhamos uma dívida impagável, que era o preço dos nossos pecados, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus. Mas Jesus, ele pagou essa dívida, esse preço, para nos redimir, para nos libertar da escravidão, que era uma escravidão imposta, algo que nós já tínhamos, nascíamos com ela, a escravidão do pecado. E Jesus nos libertou dessa escravidão. E agora nós podíamos sair livres, ou agora nós temos realmente um livre-arbítrio, a opção de escolher quem nós queremos servir, se a Deus ou se o pecado, depois de ter um encontro com Jesus. E agora este servo de Deus, que nasce de novo, que ali ele foi livre do pecado, da escravidão do pecado, ele tem a opção de usar o seu livre-arbítrio para não ter mais livre-arbítrio, ou seja, se sujeitar a Deus, se entregar a Deus, querer ser um servo de Deus, ou continuar exercitando o seu livre-arbítrio como bem entender e tomando as decisões como bem entender. E quando nós nascemos de novo, quando nós entramos no reino de Deus, nós temos a opção de agora fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Rei, ou não fazermos. E quando nós queremos, quando nós entendemos a qualidade da vontade de Deus, a Bíblia diz em Romanos, né, capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, perfeita é algo que não pode se acrescentar nada, porque nada que se acrescente torna melhor, porque é o máximo de perfeição. Então, quando eu entendo os atributos da vontade de Deus, que a vontade de Deus é tudo isso para a minha vida, eu agora abro mão do meu livre-arbítrio, de fazer a minha vontade. E eu aceito a vontade de Deus, eu me rendo a Deus, eu me entrego a Ele voluntariamente para ser o seu escravo, o seu servo, ou seja, para não ter mais livre-arbítrio em relação àquilo que Deus me manda fazer.
A Bíblia diz também em Filipenses 2,13 que é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então vemos que Deus, ele coloca o desejo na pessoa de abrir mão da sua vontade e de fazer a vontade de Deus. E Deus também propicia os meios. A Bíblia fala também em Efésios 5,17 que nós não devemos ser insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Quando eu não sou insensato, ou seja, quando eu busco entender qual seja a vontade do Senhor, mas na condição de um servo, eu me coloco na condição de um escravo. Vamos aqui usar um exemplo. Um escravo, quando um senhor pede para um escravo fazer algo, fazer uma atividade, aquele escravo, qual é a reação dele? Ele coloca alguma indagação? Ele questiona? Um bom escravo, um bom servo, ele questiona? Não, ele simplesmente se sujeita, ele simplesmente obedece. Ele não pergunta como que ele vai fazer, ele simplesmente vai e faz. Mas alguém pode se questionar, mas como que eu vou fazer tal coisa? Às vezes, quando Deus apresenta a sua vontade para nós, parece algo muito difícil de fazer, de alcançar, de conquistar, algo muito elevado, mas é porque nós estamos olhando para nós mesmos. Porém, quando nós entendemos que é Ele que coloca o desejo de fazer a vontade dEle, e é Ele que propicia os meios de fazer a vontade dEle, e se eu estou numa condição que eu quero ser um servo de Deus, fazer a vontade de Deus, quando eu consigo me sujeitar a Deus, então Deus, ele propicia os meios para eu realizar a vontade dele. Eu só preciso me sujeitar, eu só preciso obedecer a Deus. E quando nós aceitamos, nos sujeitamos à vontade de Deus, quando nós agimos como um servo de Deus, então nós passamos a viver, a cumprir as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Glória a Deus. E quando nós começamos, então, a andar pelas obras que Deus preparou, Deus começa a mostrar de forma mais clara, e Deus vai nos conduzindo, a graça de Deus vai nos conduzindo pelo projeto que Ele tem na nossa vida. É necessário que nós venhamos cumprir a carreira. A Bíblia diz em Atos 20, 24, né? Paulo falou sobre isso, que ele precisava, que para ele não importava nenhuma das outras coisas, contanto que ele cumprisse a carreira que lhe estava proposta. Vou estar lendo aqui. Paulo disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então vemos que quando eu consigo me sujeitar realmente ao projeto de Deus, quando eu entendo que eu sou um servo de Deus e o que Deus me mandar, não importa as minhas condições, eu não posso olhar para as minhas condições, e eu não posso querer achar em mim condições, porque aí logo eu não vou estar, eu vou questionar Deus, eu vou perguntar, mas como eu farei isso? Como que vai acontecer? Em um primeiro momento a gente pode até ficar perplexo, como Maria, né? Quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela teria o Salvador, a Bíblia diz que ela perguntou, mas como será isso, visto que eu não conheço o varão? E a Bíblia diz então que o anjo disse para ela, né, que o Espírito do Altíssimo viria sobre ela e envolveria ela com a sua sombra. E a Bíblia diz que depois disso ela se sujeitou e disse, então cumpra-se em mim, cumpra-se na tua serva, né, conforme a palavra de Deus. E nós vemos que, veja, nós temos duas posições ao ouvir a revelação de Deus, ao receber a revelação de Deus. Uma é não aceitar ela e usar o nosso livre-arbítrio para não aceitar o projeto de Deus, não se sujeitar a Deus. E a outra é nos sujeitar a Deus, só sabendo que aquela é a vontade de Deus. Mas como vai acontecer, eu não sei. Eu sei que se é a vontade de Deus, Deus vai preparar os meios, Deus vai conduzir as coisas. Irmão Elias, e em relação à profissão, isso em relação a todas as áreas da nossa vida, né? Deus tem um projeto ideal para cada uma dessas áreas da nossa vida, como nós temos aprendido. E em relação à profissão,
Deus tem um projeto também em relação à profissão. Pode ser que seja para usar diretamente para a obra dele ou não, né? Eu vejo que Deus tem criado situações em que eu pude já cooperar em relação à obra de Deus diretamente falando, e Deus sempre, né, tem as suas formas e os seus ciclos de tempo, né, como nós aprendemos também. Então pode ter um ciclo de tempo em que aparentemente você não está cooperando diretamente com a obra de Deus, mas pode ser que ali na frente, se você continuar se sujeitando a Deus, Deus pode te levar para um novo ciclo de tempo em que aquela profissão que foi o centro da vontade de Deus para a sua vida vai contribuir diretamente para o reino de Deus. Então, aí, por isso a questão do livre-arbítrio é imprescindível isso, que o jovem, que o moço, que a moça, ele tenha a sua vontade totalmente sujeita à vontade de Deus. Ele não queira fazer a sua própria vontade. Porque se eu colocar o meu coração em algo que Deus não queria que eu colocasse o meu coração, Deus queria que eu apenas sujeitasse a minha vontade, quando Deus quiser me tirar daquela posição e me levar para outra posição, segundo o projeto dele, eu não vou sair, eu não vou entender. Eu vou querer ficar apegado com aquilo que eu acho que é. Ou seja, hoje eu estou advogando, mas e se o projeto de Deus daqui a algum tempo seja outro? Se Deus quiser fazer outra coisa, que seja para o reino dele. Se Deus falar, se Deus direcionar, se Deus usar a liderança para me conduzir para outro projeto e utilizando essa profissão, enfim, eu não posso ficar apegado a algo que Deus me deu hoje. Então pode ser que alguém venha dizer, mas daí por que Deus iria ter dito para você cursar direito se não é para advogar, se não é para... Enfim, nem sempre, irmãos, o dinheiro vai ser o foco, o alvo. Deus tem os meios de trabalhar nas coisas, nas pessoas. Nós precisamos estar sensíveis à vontade de Deus e sujeitos a ela, né? Eu acho que eu falei um pouco demais, irmão Elias. Não. Programas são exclusivas para entrevistar o senhor e as suas palavras são a prioridade. E, irmão João, e para isso, para que haja esse desprendimento, para que não caiamos neste erro de nos apegar à profissão ou algum lugar em que Deus nos colocar, nós precisamos amar o Senhor. No momento em que nós amamos ao Senhor, nós nos tornamos totalmente despendidos, independentes das coisas do mundo, da profissão, de um lugar em que nós vivamos, moramos, de um relacionamento, de um pensamento, aleluia, mas quando nós vivemos exclusivamente para o Senhor, exclusivamente em virtude do plano de Deus, do projeto de Deus na terra, nós somos despendidos, irmão Henrique, nós não ficamos apegados, mas no momento em que Deus nos pede para fazer algo, no momento em que Deus nos dá uma outra direção, nós estamos livres, nós estamos despendidos e fazemos e seguimos a direção que Deus nos dá. E por isso a gente nós vemos que algo que é indispensável é justamente este amor, esta consideração com o plano de Deus. Porque pensamos agora, vamos imaginar Deus, ele elaborando o projeto com as nossas vidas, como diz o salmista lá, Deus escrevendo todos os nossos dias com tanto amor, com tanto cuidado, visando a glorificação do seu nome. Como nós, pessoas que não mereciam estar inseridas neste projeto de Deus, como nós nos daríamos o luxo, né, de não vivermos, de não materializarmos este projeto de Deus. Amém, irmão Elias. Como o irmão João também disse, que é uma verdade. Muitas vezes o jovem fala, por que Deus fez isso com o irmão? Deus fez com que o irmão estudasse direito e depois agora o irmão, aleluia, deu uma outra direção para ele. Deus deu outra direção para o irmão. Isso é porque nós ficamos apegados a essas situações, no caso nosso dia a dia. Fiquei com isso, então esse é o projeto de Deus. Nós pensamos dessa maneira, mas não Deus vê lá na frente, Deus preparou
que o irmão falou com tanto cuidado, cada detalhe, e isso vai ajudar lá no futuro. Nós não sabemos, por isso que devemos estar dentro da vontade de Deus, para ficar desapegados, para não lá na frente, quando Deus mandar fazer algo, questionar, mas por que, Senhor? Ou tentar procurar, como muitos jovens fazem, procurar a orientação de o pastor ou de irmão, mas Deus já falou com o jovem mais de uma vez, mas o jovem tenta ainda procurar uma maneira. Exatamente. Às vezes nós já temos já um caminho premeditado, um caminho pré-formado, pré-estabelecido por nós, pela nossa própria mente. E Deus, ele fala através de alguém, através de um sonho, o projeto específico, o caminho específico que ele tem para nós. Mas por estarmos apegados em um plano, em um projeto pessoal, nós acabamos insistindo em não ouvir a voz de Deus, não seguir a direção de Deus. E muitas vezes o jovem ele vai se aconselhar com alguém, mas ele já tem algo na sua mente estabelecido. E por mais que aquela pessoa seja usada por Deus para confirmar que o projeto de Deus é aquele outro específico, não aquele que ele está imaginando. Não vai adiantar, vai ser. Não vai adiantar, porque ele já está com aquilo na mente dele, e ele vai insistir, e muitas vezes Deus usa um, usa outro, dá sonho, dá visão, e a pessoa não muda de ideia, a pessoa ela não assume aquilo que Deus tem para a vida dela. Uma pessoa convicta nos seus objetivos, não no propósito, no caminho que Deus quer, mas convicta nos seus preceitos, em tudo aquilo que ele crê, que acha que é o caminho de Deus para a sua vida. Mas exatamente. O quão terrível é quando o ser humano ele estabelece princípios, estabelece conceitos na sua mente, né? Tem até eu não me lembro quem citou isso, quem formulou essa frase, mas existe uma expressão de que é mais fácil desmembrar um átomo do que desfazer um conceito na mente de alguém. Exatamente isso. Quando nós não amamos a Deus, quando falta esse sentimento, essa afeição, esse desejo pelo projeto de Deus, muitas vezes nós incorremos neste erro, nós insistimos nos nossos próprios caminhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, sendo que a Bíblia diz de diversas formas que o projeto do homem, o caminho do homem, ele é um caminho imperfeito, é um caminho dotado de imperfeições, de obscuridades. Existe um provérbio que diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E também em Jeremias, a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, como eu vou confiar, irmão João, naquilo que surge do meu coração, naquilo que é gerado no meu coração, sendo que a Bíblia é enfática e diz que é imperfeito, diz que é sujeito a erros, é falível. Aleluia. Mas a Bíblia diz também que os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são perfeitos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como o irmão João também disse aqui, citou Romanos, no capítulo 12, nos primeiros versículos, que diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória Isso pode a não Deus. ser para você, para mim. Aleluia. Mas o que importa, quando nós amamos a Deus, importa é que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Aleluia. Muitas vezes não vai ser o nosso, segundo a nossa avaliação, a nossa capacidade pífia de avaliar algo, pode não ser perfeito, pode não ser agradável, mas importa que seja perfeito e seja agradável e seja bom aos olhos do Senhor. Aleluia, porque Ele sabe o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos essa capacidade de avaliar o que é bom para nós, mas Deus sabe, Deus tem esta capacidade. Então busque a vontade de Deus, busque saber a direção de Deus para a sua vida, busque entender o caminho de Deus para a sua vida, o que Deus tem para a sua profissão, para a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida matrimonial, seus relacionamentos. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão João, nós não queremos fazer como da última vez, mas nessa noite nós queremos ouvir
aí o Senhor cantando o hino que foi composto pelo Senhor através do Espírito Santo. E após então o irmão cantar este hino, os irmãos que não sabem, irmão João, ele no último congresso que nós tivemos na metade do ano, o nosso pastor presidente deu a oportunidade para que o irmão João cantasse um hino de autoria dele. Glória a Deus, e foi uma bênção. Eu estava ali ajudando ali no grupo de músicas, e eu fiquei até receoso de tocar, né, porque eu nunca tinha escutado aquele hino, um hino novo, né, um hino que o irmão João compôs, mas glória a Deus que deu tudo certo ali. Eu acredito que nós não estragamos, que nós não prejudicamos ali o hino, mas foi uma bênção. Então o irmão João vai estar cantando este hino que o Espírito Santo ele inspirou a compor, e após então nós vamos conversar um pouco sobre este hino, irmão João. Glória a Deus. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar em respeito deste assunto. Amém. Só complementando ali que o senhor falou, eu abri a Bíblia em João 15, que fala sobre o amor de Deus, né? O fato de nós amarmos a Deus. Quando nós amamos a Deus, o primeiro estágio é nos sujeitar como servos, né? Mas conforme o nosso relacionamento com Deus, conforme nós vamos dando liberdade para fazer a vontade de Deus, Jesus mesmo disse, versículo 14, capítulo 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Veja então que primeiro nós nos sujeitamos como servos, mas Jesus agora tem aquele que quer ser o seu servo, não apenas como um servo, um escravo, mas como um amigo, alguém que está disposto a fazer aquilo que ele manda. E essa relação de servo e senhor passa a ser uma relação de um amigo. Então, quem sabe você está buscando um amigo, quem sabe você se sente só, mas o seu melhor amigo, quem quer ser o seu verdadeiro amigo, é o Senhor Jesus. E Ele vai fazer nos conhecer tudo o que Ele tem para a nossa vida, tudo que Ele quer que nós façamos. Como o irmão Elias já ressaltou, que é a vontade dele, é boa, agradável e perfeita. Vamos estar louvando, então. Eu creio que eu vou ter que tirar o fone de ouvido. Irmão João então vai estar louvando o Senhor com o hino que Deus lhe deu. Pode seguir, irmão João. Se os irmãos me escutam? Sim. Amém. Escutam o som do instrumento também? Não tá dando para escutar. Então, tentar se aproximar aqui. Acho que agora vai. Sai o som? Não, infelizmente não. O senhor pode cantar? Vamos tentar. Amém. Tentar fazer um outro esquema aqui. É possível ouvir o som do instrumento? Ainda não. Mas a sua voz dá para ouvir. A letra do hino a gente vai ouvir. Vocês vão se sentir à vontade para cantar.
Nós não vamos escutar o som do violão, mas a sua voz está dando para escutar bem. E agora? Ainda não. Amém. Então vamos louvar, irmão. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? O que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? O que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui. 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 Quando se cansarem, eis-me aqui. Eis-me aqui, mesmo sem forças, eis-me aqui. Eis-me aqui, mesmo enfermo, eis-me aqui. Eis-me aqui, mesmo sem dinheiro, eis-me aqui.
Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi parte multidão. Me ensina a servir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse hino tem muito a ver, muito correlacionado com aquilo que nós estamos falando. Glória a Deus. Que os nossos projetos, os nossos planos estejam alinhados, aleluia, com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. Glória a Deus, irmão João. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Fale-nos um pouquinho, irmão João, sobre como aconteceu a composição deste hino, como foi o momento em que o Senhor lhe inspirou a escrever a letra desta canção. Glória a Deus. É uma canção que ela nos leva a meditar muito sobre a nossa função na terra, sobre o propósito que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, que nós precisamos servir uns aos outros. Servindo a Deus, nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos servindo aquele que tem necessidade, aquele que precisa. Aquele que precisa de Deus, ele conta conosco. Aleluia. Deus, ele não vai se materializar na terra, mas ele, dentro de nós, ele se manifesta às pessoas. Diga-nos um pouco, irmão João, como foi o processo de composição deste hino tão lindo que Deus lhe deu. Qual é o tema principal dele, irmão João? Diz para nós. Nós podemos entender, mas eu quero ouvir do Senhor. Qual é o tema principal, central desta canção? Irmãos, esse hino, na verdade, Deus me deu ele já faz uns 3 anos atrás. Eu estava um dia, enfim, um dia comum, e eu comecei a escrever aquela letra em uma agenda que eu tinha. E o tema central é essa disposição para servir a Deus, para entender o projeto de Deus e estar disposto, né? Eis-me aqui, estar disposto a dizer eis-me aqui, independentemente da situação, da circunstância em que estejamos vivendo, seja ela favorável aos nossos olhos ou desfavorável, mas Deus sempre tem alguma coisa, um projeto, uma obra preparada para nós realizarmos. E nós precisamos entender para fazer a obra que Deus tem, não aquilo que simplesmente nós gostaríamos de fazer, ou aquilo que nós queríamos. Né? Então, enfim, Deus me deu essa letra e a melodia, só que se passou muito tempo, no momento ali eu não entendi muito bem, né? Por quê? E depois de alguns momentos na minha vida em que eu fui ajudar algumas pessoas e eu comecei a servir aquelas pessoas. Porém, eu não tinha percebido que eu estava servindo a elas, mas o interesse que era de servir a Deus e agradar a Deus, acabou no decorrer do caminho misturando meus interesses próprios, a ponto de que eu comecei a entrar em um caminho, na época eu não sabia, né, mas um caminho alternativo. E até que o Espírito Santo, a misericórdia de Deus, me guardou, me tirou daquele caminho alternativo e eu pude voltar para o projeto ideal de Deus. E antes de entrar neste caminho alternativo, eu tive um sonho muito profundo
que até hoje eu me lembro, com o nosso pastor, pastor Humberto, pastor presidente do Ministério da Restauração, em que no sonho ele dizia, em todo o tempo ele dizia, o irmão precisa estar no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Ele ficava pregando aquilo, direto falando isso, e nós caminhávamos por diversos lugares. Ele dizia, você precisa estar no centro da vontade de Deus, e repetia aquilo veementemente. E passou-se o tempo, Deus me deu esse hino, também não liguei uma coisa com a outra, e eu comecei a tentar adequar o projeto de Deus àquilo que a minha ótica achava que aquilo era o projeto de Deus, mas era um projeto alternativo. Mas a misericórdia que Deus me alcançou, eu saí daquele projeto alternativo, passei por um círculo de tempo, de restauração, né, espiritual, e depois de tudo isso, aí veio com mais força, com mais ímpeto, esse louvor, né, eu quero começar de novo. Então teve todo um processo na minha vida através deste hino, até chegar essa oportunidade aí de então estar louvando ele no congresso. Então Deus, ele tem todo um processo, mas o objetivo é que agora começar de novo, servir sim a todos, mas que Deus colocar nas minhas mãos, com gratidão de poder servir a Deus, poder servir a todos, mas fazer não as minhas obras, mas as obras de Deus, né? Segundo como já falamos aqui até agora. Coisa gloriosa, né, irmão João? Quando nós erramos, damos um passo errado, Deus, ele nos dá oportunidades diariamente de nós recomeçarmos. Quando nós nos perdemos em caminhos alternativos, a sua graça nos atrai, nos traz de volta ao plano ideal do Senhor. Que coisa maravilhosa. E, irmão João, nós vemos que isso não foi simplesmente algo que saiu da sua cabeça, o Senhor foi escrevendo e ponto, mas algo que faz parte de uma história, de uma etapa da sua vida, de uma experiência que o Senhor teve com Deus. Que coisa tremenda isso. Aleluia. Foram momentos de batalha espiritual, momentos de batalha mental na sua mente, no seu coração. Aleluia. Mas o Senhor demonstrando, através da sua graça e misericórdia, que ele ainda está disposto, que ele ainda estava disposto a lhe trazer de volta ao centro da sua vontade. Nos diz mais uma coisa sobre este hino, irmão João. Glória a Deus. O Senhor chegou num dia e escreveu ele, ou demorou alguns dias, talvez algumas semanas, para concluir ele? Como foi esse processo? Quanto tempo custou? Irmão, esse hino aqui foi algo meio que... Esse hino aqui foi algo bem, assim, imediato, assim. Eu comecei a escrever e praticamente ele saiu, né? Claro que as adequações de tom, essas coisas todas com o decorrer do tempo, né? Mas a questão da melodia, da letra, foi algo que um tanto imediato, assim. Só aquela parte ali do Eis-me Aqui, né? Em que foi um tempo de um pouco maior que demorou, mas eu não me recordo, assim, mas não... Sim, eu vi que ela ficou caracterizada como nós chamamos de ponte, né? Ela ficou como um anexo, ficou meio... Não ficou totalmente dentro da questão ali rítmica também, da questão melódica, dentro do padrão de todo o resto da letra, mas ela mudou o padrão, sim, né? E até mudou também um pouquinho o sentido, né? Foi mais uma questão de se colocar, né, inteiramente nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Realmente não foi algo assim que eu construí, assim, que até nem tenho essa habilidade toda, não domino tanto assim a música para ter, assim, né, não entendo, eu entendo pouco de partitura, então não foi uma coisa assim totalmente harmonizada, né? Foi algo que veio, acredito que da parte de Deus, né? Sim, sem dúvidas. E, irmão João, é somente esse hino que o senhor compôs, ou tem algum outro que não, eu tenho alguns outros hinos, sim. Até, na verdade, esse aqui foi o segundo hino que Deus me deu, né? Amém. O primeiro hino foi Glória a Deus. Uma outra oportunidade nós vamos ouvir estes hinos. E eu creio que essa é a vontade de Deus, irmão João, porque por muitas vezes eu acordei de manhã ou pela madrugada com letras de hinos assim que eu nunca ouvi, e até que não existem, na verdade, né? E eu vejo que isso é algo de Deus, assim,
Mas só que eu ainda não tive essa disposição de escrever, mas eu já entendo que isso pode ser a vontade de Deus para minha vida, que eu também possa desenvolver essa Com capacidade de certeza, compor. com certeza, irmão Elias, principalmente quando estamos assim dispostos a fazer a vontade de Deus, né? Eu vejo que esse é um sentimento mútuo entre eu, irmão, e os demais irmãos que estão aí da área glória, acredito que de todos que estão nos escutando, mas quando o nosso sentimento é fazer a vontade de Deus, né? Deus, ele coloca assim, esse hino foi um caso bem específico, mas outros hinos que não foram talvez acabados, eu estava andando na rua, estava falando com Deus, de repente veio uma melodia ali, e para mim não esquecer, aí eu utilizei aquele gravador do celular, né? E eu gravei ali a melodia do hino e depois foi se Glória a Deus. desenrolando. Então é assim que vai Curioso, irmão João. acontecer. A mesma coisa eu fiz também. Quando eu acordei, eu acordei por esses dias, como eu falei, com uma melodia e uma letra em minha mente que eu nunca tinha escutado. E para não esquecer aquela melodia, eu peguei também o gravador e gravei. E eu tenho umas quantas aqui gravadas, já que Deus vai me dar graça e eu vou dar continuidade. Glória ao nome do Amém. Senhor. Irmão Glória a João, Deus. eu quero fazer menção aqui dos irmãos que estão conosco. O tempo já correu de novo. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, né? E o tempo nos sufocou. Aqui eu acredito que seja sua mãe que está aqui usando o seu perfil. Glória a Deus. Isso. Dando testemunho da sua vida. Irmã Miriam Jacques, ali da área Glória. Irmã Joseneise do canto. Irmã Pamela La Fortuna. Irmã Silvia também ali da área Glória. Irmã Marinês, que está aqui nos estúdios. Deus abençoe. Irmã Aline Vieira. Irmã Kimberly. Glória a Deus. Irmã Sara Dornelles. As irmãs ali da nossa sub-região Centro-Sul. Irmão Jorge Wolff. Deus abençoe. Irmã Rejane. Irmã Olinda Peixoto também lá da Glória. Que Deus abençoe. Irmão Adenir Goulart. Irmão Giovanni Oliveira. Irmão Rafael Coimbra, irmã Duda Rodrigues, glória a Deus. Eu creio que tem mais irmãos ali da Glória também que estão participando. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Glória a Deus, irmão João. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Irmão Elias, quero aqui deixar minha saudação, né, irmã Joanese, que congrega conosco na área Caxias. Até ontem esteve também. Quero deixar aqui aos irmãos que assistam o programa Ombro Amigo de ontem, que ela deu seu testemunho, né? Nossa irmã que foi curada da HIV, então, testemunho muito profundo. Eu quero deixar que os irmãos assistam o testemunho da irmã Janese, uma bênção de Deus. E o Rafael Coimbra, também conhecido, né, que auxiliamos ele aí na verdade, não diretamente como um advogado, né, do Rafael, mas auxiliando a doutora Sandra, com quem eu trabalho. Então, nós ajudamos o Rafael e agora eu acho que ele viu o meu status ali e acessou o programa. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dele. Né? Rafael, Deus te abençoe. Isso aí, meu irmão João. Glória a Deus. Então, Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua cooperação neste programa. Que Deus continue lhe usando, que Deus continue lhe dando canções. Glória ao nome do Senhor. Que Deus continue tendo liberdade na sua vida de realizar a sua vontade. Amém, meu irmão? Um abraço. Eu quero agradecer também, da outra vez, você ficou de não pude saudar a doutora Sandra e o Gustavo, hoje acho que não puderam estar ao vivo aqui, possivelmente vão assistir depois, né, que são meus colegas aqui no escritório, e eles pediram que eu saudasse eles. Da outra vez foi um pouco mais corrido, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento também por ceder o espaço aqui para mim poder participar dessa entrevista. Que Deus abençoe a eles. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe ali toda a área Caxias do Sul. E até uma próxima oportunidade, eu creio que Deus vai nos dar aí, de nós estarmos juntos aí, amém, discorrendo, falando um pouco sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe, irmão João. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmão Elias, todos os irmãos aí pelo convite. Que Deus seja glorificado por todas as coisas. Glória a Deus, meu irmão. Paz do Senhor. Irmãos, nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de falar algo, irmão Henrique, sobre algo que já estava no meu coração, que os irmãos muitas vezes não têm conhecimento. É totalmente diferente, né, do assunto que nós estávamos conversando agora há pouco com o irmão João. É sobre o nosso estado, o Estado brasileiro. Em rápidas palavras aqui, eu quero ajudar os irmãos a conhecerem um pouco do nosso país.
O organograma do Estado brasileiro. O nosso Estado é dividido em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos eleição aí no próximo fim de semana e muitas vezes as pessoas não sabem, né, a composição, o Estado brasileiro, do que consiste cada poder, os cargos eletivos, muitos até têm dúvida. Então nós temos o executivo, que no âmbito federal é o presidente da República, no âmbito estadual é o governador do estado e no âmbito municipal, prefeito, a prefeitura do município. E poder legislativo, no âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional e dentro do Congresso Nacional nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. E no âmbito estadual nós temos as assembleias legislativas e no âmbito municipal nós temos as câmaras dos vereadores. E no Poder Judiciário nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais e os demais ajuizados especiais e a Justiça Estadual Militar e todo o aparato de cada estado. E, por fim, meus irmãos, os cargos que estão eletivos neste ano de 2022 são os cargos do Executivo Federal, que é o Presidente da República, Executivo Estadual, Governador do Estado, Legislativo Federal, Deputado Federal e Senador, e Legislativo Estadual, Deputado Estadual. Então, você tem 5 cargos para votar neste próximo fim de semana. E saiba um pouco mais sobre cada um dos candidatos. O Ministério está dispondo aí no site da igreja a grade sobre a linha de pensamento de cada partido, de cada candidato. Dê uma olhada, faça a sua avaliação, chegue às suas conclusões e faça a vontade de Deus, cumpra o seu direito constitucional, que vai ser uma bênção. Glória a Deus, irmão Henrique. Paz do Senhor, irmão Elias, Deus e paz do abençoe Senhor a a todos. Glória a Deus. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. E o nosso lema é Deus na frente. Deus, nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente,